Gravando entrevista com DJ Rafa, São Paulo, dia 31 de janeiro de 2024, com a presença de Insli, Rimografia, Laís, Jeff, eu e o nosso convidado de honra, DJ Rafa. Rafa, muito obrigado por aceitar o convite, é um prazer imenso falar contigo. Faz tempo que eu queria conversar contigo, né? Sou fã do seu trabalho, fã mesmo. Tô até um pouco nervoso, me desculpe aqui, tudo bem? Rafa, a primeira pergunta é um como de apresentação geral. Quem é DJ Rafa? Qual a filiação? Onde nasceu e onde passou a adolescência? Coisas curtas. Vamos lá. Nasci no Rio de Janeiro, quando os meus pais estavam no exílio na Alemanha por causa da ditadura militar. E aí, minha mãe veio só para eu nascer no Brasil e voltou, né? Em 68 eu nasci, meu pai já estava, né, na Alemanha. E minha adolescência foram meus primeiros 9, quase 10 anos na Alemanha, né? Então, minha primeira língua foi até alemão do que português. Falava português em casa, mas quando meus pais queriam saber se eu entendia o que estava falando, falaram comigo em alemão. Era muito engraçado isso. Aí vim para o Brasil, na abertura política, em 78, com a abertura política do governo Geisel, e aí para Brasília, né? Porque era onde o meu pai tinha criado pela UNB o departamento de música. Então ele quis voltar para o departamento e também foi convidado, eh, na época, como pioneiro de Brasília, ele foi convidado pelo Darcy Ribeiro, né? E aí ele foi fundador do departamento de música, e aí teve o golpe, ele teve que fugir, como muitos colegas, né? Era comunista, então, todo intelectual na época, né? Era. E aí, nessa volta, ele também foi convidado para criar a orquestra, né, de Brasília, a orquestra oficial do Teatro Nacional, que hoje leva o nome dele, Carlos Santoro. E a minha entrada do hip hop foi através do break, em 1983, né? Eu era adolescente, né, 14 anos, 13, 14 anos. Estava no primeiro ano do segundo grau, na época como se chamava, e eu repeti o ano por causa do break, porque eu só queria saber dessa break. Então, tinha aula de trigonometria toda segunda-feira de manhã, primeira aula, 7 horas, sempre chegava depois, então já viu, né? O ano inteiro zero, tomando zero de trigonometria. Queria saber que trigonometria serve, né, pra gente, mas tudo bem. Era coisa da época mesmo. Mas aí, cara, eu acho que quando eu comecei a ter maturidade em relação ao hip hop, é, foi uma mistura daquilo tudo que eu aprendi com minha família, com meu pai, em relação dessa coisa artística, revolucionária, essa coisa de esquerda, essa coisa de contestação, de protesto, e uma coisa que eu fui criado nesse ambiente, né? E aí, quando eu comecei a entender o hip hop, eu fui buscar as raízes, né? Porque eu entrei com aquela música Electro Break, que eu sempre fui fascinado por ficção científica, então música com voz de robô, puta, dancinha de robô, meu Deus, era tudo que eu queria fazer na vida. Não só porque eu era adolescente, mas aquela coisa toda. E aí, essa coisa de DJ veio depois. Primeiro isso, né? E aí, essa coisa, quando eu vi o filme Beat Street nos cinemas, aliás, eu vi tipo 4 sessões seguidas, né? Eu entrei tipo na primeira sessão, fiquei quatro seguidas, não. Quatro, e daquele jeito, assim, né? Babacado, né? Porque foi o filme que fez a gente entender a cultura, né? Do que realmente estava acontecendo, né? Eu acho que foi primordial nesse sentido, a gente começar a entender qual era o nosso papel dentro do hip hop. O que era o hip hop, né? Porque até então era uma dança de rua, você participava de concursos, aquela coisa toda. Era uma coisa legal de se divertir, mas não tinha toda aquela filosofia, a gente não entendia de nada, não sabia como é que funcionava essa coisa. As notícias vinham de 6 meses, né, cara? Tudo muito atrasado, um ano, não tinha internet, era muito doido, né? E aí essa coisa de DJ que veio depois foi mais uma coisa de montar as fitas cassetes, as mixagens, primeiras coisas para o pessoal dançar, isso, né? E aí acabei me interessando pela arte do DJ, e depois eu toquei quase 7 anos na noite, várias baterias diferentes. Às vezes teve época que um ano que eu tocava de quarta a domingo, era uma loucura. Trabalhava de segunda a sexta no estúdio e de quarta a domingo
eu tocava, ainda tinha um programa no sábado à noite na rádio. Então, teve um desses anos assim, foi Muito maravilhoso nesse intenso. sentido, né? É. E aí, cara, a necessidade de produzir música veio automaticamente, né? Porque você começa a fazer remixes, tem programa de rádio, e aí eu conheci o pessoal dos Magrelos, que vieram na minha casa, porque sabiam que eu tinha alguns discos importados e foram gravar comigo essas músicas que eu tinha, Electro Breaks e tal, porque eles dançavam break ainda na época, isso em 1987. E aí, daí começou essa ideia da gente juntar e fazer umas músicas, mas era tudo muito, muito, muito na brincadeira. Muito na diversão, para tirar onda, para fazer a música em casa e depois ir numa pizzaria e colocar no carro e todo mundo escutar e curtir e brincar. Era isso. Até que um dia o DJ Celção tocou uma demo nossa no programa dele, que era o maior programa de hip hop da época, aqui chamava Mix Mania, e ele teve tantas cartas pedindo a música que foi só assim que a gente resolveu levar a sério e fazer um álbum. E aí a gente fez esse álbum em 1989. E DJ Rafa e os Magrelos, né? A ousadia do rap de Brasília. E como eu trouxe o Taíde, eu fui o primeiro cara a trazer o Taíde, o DJ1, para Brasília, para um show, e o meu grupo, o Magrelos, na época, abriu o show, foi assim que eu conheci o Douglas, que era o empresário deles, que era do Código 13, né, e que me apresentou o Canis da Cascata de São Paulo. Foi para São Paulo, que gostou da demo e quis gravar o disco. Então a gente gravou o disco em 89 e ele lançou em 90, início de 90. E aí começou a minha trajetória como produtor, e a trajetória realmente de carreira dentro do hip hop, né? E foi aí. Certo. É mais ou menos resumido assim, apesar que de deixar eu falo muito, viu? É complicado. Qual que é a sua formação, Rafa? Eu tenho formação de engenharia de som nos Estados Unidos, mas não é bacharelado, tá? É certificado. Mas tive que fazer prova de admissão para poder fazer o curso, essa coisa toda. Então não tenho assim curso superior, né? Só mesmo esse curso e claro, o ensino médio e tal. Mas é músico também, igual o seu pai? Sim, aqui em casa, como minha mãe, coreógrafa e bailarina, e meu pai, maestro, músico, a gente podia fazer o que quisesse na vida, menos duas coisas a gente não podia deixar de fazer, que era dança e música. Isso era obrigatório. Então eu fiz anos piano, fiz alguns anos violino, alguma teoria musical com meu pai, era assim. E dancei, né? Eu tô nos palcos desde 6 anos de idade. Eu entrei. Minha primeira apresentação com 6 anos de idade foi num balé que minha mãe fez, chamado O Circo. Isso na Alemanha ainda. Eu tinha 6 anos de idade e tinha um papel lá que era um palhaço. E essa menina que ia fazer o palhaço, ela passou mal, ficou doente, não pôde ir. Minha mãe ficou desesperada, eu fui lá, puxei essa. Eu sei a coreografia. Você sabe o quê, moleque? Sei tudo. Ah, é? Mas quem é ele? Põe no palco. Me jogaram no palco e foi assim que começou. Excelente. Ô, Rafa, eu tive o prazer de conversar com o Gog, isso tem mais de 10 anos, pro documentário Nos Tempos da São Bento. Ele falou o quão exímio dançarino era o Rafa Santoro. Ele te elogiou assim pela dança, né? E eu fiquei surpreso, porque eu não te conhecia como dançarino ainda, né? Mas enfim, isso são apenas um detalhe da nossa conversa aqui, porque você falou da dança, eu falei, opa, legal. Eu já tinha essa informação de que você era um exímio dançarino, e vindo de você agora, então confirma essa, essa condição. Até que eu dançava bem em cima, né? O break quando ainda era mais em cima, não essa coisa mais. Eu fui um dançarino de break frustrado no chão, né? Não sabia fazer muito movimento no chão, era muito ruim no chão, mas em cima até que era razoável. Laís, escrevendo alguma coisa, por favor? Na verdade, opa, alô, tá me Tô ouvindo? ouvindo, tô ouvindo. Eu só ia confirmar se você está em Brasília mesmo, você passou a maior parte da sua vida em Brasília, é isso? Tô aqui. Isso aqui é um pouco do meu estúdio aqui, né? Massa. Certo. Tô aqui no meu estúdio. Ô, Rafa, interessante esse percurso todo. Vocês vão gravar aqui pela Cascatas, né? Vocês gravaram aqui o disco, não gravaram em Brasília, é isso? Não, gravei em Brasília, só levei ele pronto. Tá, ok. Como que você conheceu o Vander e o Newton Carneiro? Foi, foi assim, quando eu já estava morando em São Paulo, em 93, e eu estava produzindo os meus trabalhos num estúdio chamado Estúdio Califórnia,
que ficava na Zona Sul. Eu morava na Vila Nova Cachoeirinha, ia todo dia na Zona Sul, na Vila Califórnia, imagina. Era assim, eu saía às 6 horas da manhã para chegar às 8h45 no trabalho. E era todo dia, e de ônibus e metrô, cara, para ir pro estúdio. E eu tava meio frustrado, porque com todo o conhecimento que eu já tinha, eu não estava conseguindo tirar um som legal dos meus trabalhos que estavam rolando lá, né? Eu não sei o que que era, se era o estúdio, se era acústica, as caixas, eu não sei o que que era, não estava legal. E eu já tinha tido feito alguns trabalho em Brasília, no Zen Studio, que, pô, era um puta de um estúdio. Então, tudo que eu fazia lá soava bem e tudo mais, mas como eu estava em São Paulo, não estava rolando. E aí eu vi o Raio-X, né, do Racionais, que foi feito lá pelo Newton e pelo Vander, e eu gostei muito do resultado sonoro dele. E falei pro dono da gravadora, que era o Donizete Sampaio da TNT, que era a gravadora que eu estava já trabalhando como baseado nas ruas, não era mais Magrelos, foi pós Sony Music. Já em 92, eu comecei a morar em São Paulo. E aí eu falei para ele, cara, eu não quero mais fazer o disco aqui, eu quero ir lá no ateliê. E ele falou, então vai lá negociar com os caras, que os caras são muito caretas. Não quero saber, velho. Eu quero fazer lá. Eu fui lá, eu fui bater na porta do mano. Tipo assim, na porta assim, bati lá no interfone, né? Ele, quem? Sou eu. Rafa e tal, não sei o quê. Quem é? Não, eu quero falar com você e tal. Aí ele deixou eu entrar. E aí foi identificação na hora. Eu acho que tanto minha como dele, o Vander, nos próximos anos, se tornou tipo um irmão mais velho, um pai, um mestre, um professor, um amigo, tudo, né, cara? Bicho, eu passava a noite e madrugada trabalhando no estúdio. Ele tinha uma confiança tão grande de mim, ele deixava a chave, deixava tudo. Eu ficava lá, entrava e saía a hora que eu quisia. Dormia no sofá, no outro dia ele chegava de manhã, eu tava lá babando no sofá, entendeu? E ele, acorda, Rafa, os clientes estão chegando. Eu falei, eita, pô, tomar banho no banheiro. Ixi, eu morava lá. Era uma loucura, cara. E foi assim que eu conheci o Vander. E claro, o Newton, que ele produzia na salinha que depois eu fui produzir lá. Eu fui trabalhar na salinha do Newton depois, me instalei lá, mais alguns anos depois. E o Newton foi uma identificação mais pela minha formação em relação com meu pai, mas eu que é minha formação mais de música erudita e tal, porque ele é multi-instrumentista, toca na banda de jazz e tal, então eu conhecia meu pai, claro, o Vander também, mas aí foi uma identificação nesse sentido. E o Vander, claro, né, com toda... Isso foi muito engraçado, cara, porque a gente teve discussões muito doidas sobre música, sobre a parte técnica, principalmente, entendeu? Hilárias, assim, cara. E teve vezes, cara, que o Vander mudou o estúdio dele por causa de mim, cara. Uau. A posição das caixas, colocou mais caixas, mudou a parte acústica e tal, porque eu ficava cobrando, não, tem que mexer nisso e tal. A gente tinha essa identificação muito grande da parte técnica e era muito legal, entendeu? E a gente entrava em discussões muito doidas, tipo assim, ele tinha uma época que ele usava, não sei se até hoje, eu acho que não, mas eu acho que sim, não sei, não lembro. Mas tinha um osciloscópio lá, né, no estúdio, onde ele via lá os negócios na medição. E aí eu tava mixando e ele falava, Rafa, mas tá tudo errado aí, cara, no osciloscópio. Eu falei, tô nem aí pra essa porra, tô aqui, ó, no meu ouvido. Aí começava a discussão que ele ficava fazendo a mix em relação a isso. Eu falava, não, cara, isso tem que ser pelo ouvido, meu irmão. Eu quero saber o que a máquina tá me falando. Eu confio aqui, ó, no que tá acontecendo aqui. Então era massa, a gente tinha. E ele, eu acho que por causa disso também me respeitava. Pô, é um cara que eu respeito muito, cara, que eu tenho uma admiração profunda, velho, profunda mesmo. E foi assim, cara, e foi muito massa. Uma das últimas vezes que eu fui lá no ateliê, aí a gente discutindo sobre mixagem para poder soar bem no celular, né? Aí ele me mostrando, tá vendo? Você não tá, não sei o que, não sei o que. Aí eu mostrei, peraí, deixa eu ver a minha aqui. Aí ele pensei, agora eu vou ter que mudar tudo, né? Tá uma bosta, a minha sua tá do caralho, tá suando bem pra caralho o celular, tem que mudar tudo. Então eu tinha uma história assim, não precisa mudar não, vou mudar tudo. Interessante, Era Rafa. massa. Então você se aproximou do Vander porque você foi até a porta bater lá. Falei, meu, se o disco é interessante, eu quero saber de onde que vem esse som. Exatamente. E também falando assim, que eu gostava muito do som do estúdio, que eu queria trabalhar lá, que a gente podia fazer de negociação. Eu falei, pô, bicho, meu patrão é um bosta, uma merda, é um mão de vaca,
Dá um jeito aí, que não dá pra fazer em outro lugar mais não. Você trabalhava com o Donizete, lá do Donizete, né? Tá certo. Mas, ô, Rafa, vocês vinham de... Andava de Eclipse e eu andava de ônibus, né? Quem fazia o disco vender era eu, né? Tá Isso era certo. muito otário, né, cara? A gente queria era fazer música. Mas, ô, Rafa, você teve uma experiência na Sony, né? O primeiro disco de rap multinacional no Brasil foi Os Magrelos, de 90, né? Como é que é, então... 91. 91. Como é que, então, foi sair da Sony para entrar num ateliê, sendo que a Sony tinha uma estrutura de estúdio que poderia, sinceramente... Na verdade, a Sony, ela terceirizava, né? Ela não tinha um estúdio próprio. Às vezes fazia os trabalhos da Sony na Som Livre e também no estúdio do Mazola, lá, que ficava na Barra. Era um lugar que Paul Simon gravava, Roberto Carlos, essa galera toda, né? Foi mixado lá o disco. Mas a gravação do Magrelos foi na Som Livre. E tem essa história realmente famosa, que eu cheguei lá, né, cara, com um sample S330 da Roland, vagabundo, um D20 e um sequencer. Esse era o meu equipamento. E os técnicos, na hora de montar lá para eu gravar, estavam com medo do cara. Tipo assim, gozando, né? Tipo assim, olha só. Sai nada daí, né? Não, os caras acostumados com as tecladeiras, né, velho? Gigante lá nos outros estúdios. Na hora que eu apertei o play, bicho, juntou assim uns 10 técnicos da Som Livre. Caralho, como é que você faz esse som só com isso? Falei, agora vocês querem saber, né? Os caras ficaram impressionados, cara. Eu já tirava leite de pedra com o equipamento que eu tinha. Excelente. Era muito. Esse disco foi interessante, foi complicado, mas criticamente, nas críticas de todos os jornais, falaram muito bem do disco e falaram da minha produção musical. Acho que foi aí que realmente as pessoas começaram a me enxergar de uma maneira diferente, pela qualidade técnica, não só, mas pela era muito vanguardista, né, o disco, mas também porque os jornais falavam que eu tinha o domínio total dessa coisa de tecnologia da música, sampleado, como fazer essas coisas. E foi, cara, quando eu ia mixar, cara, eu tinha que ensinar pros caras como é que misturava isso, entendeu, velho? Porque eu falava, não, cara, eu tinha um sample do James Brown, eu falava, não, você tem que tirar as frequências de grave porque eu tô colocando outro baixo, você tem que ficar só os médios, só os agudos, os caras entenderem, né? Era complicado. Bicho, o primeiro disco do DJ1, o Beto me contou que os caras tiraram o scratch tudinho do disco, achando que era o técnico, achando que era sujeira, que era. E tirou todos os scratches. Já estava prestado. Tiveram que mixar de novo e prensar de novo. Coisa da Eldorado lá na época, o técnico lá achou que os scratch era coisa errada. Pra ver o nível da época. Mas, ô Rafa, quais que eram suas referências para essa produção, já que não tinha produção aqui? De onde você tirava essa originalidade artística de produção? Cara, a gente já tinha uma certa referência dos anos 80, né? Run DMC, Public Enemy, né? Houdini, Comudi. Quer dizer, já tinha uma cena, cara. A gente não tinha uma referência nacional, mas internacional de alguma maneira. E no início do rap, cara, a nossa ideia inicial era se preocupar em ter uma qualidade sonora que batesse, que fosse dançante para as pessoas dançar. Depois isso foi mudando, entendeu? As letras foram tomando conta, foram ficando mais importantes do que o ritmo em si. Aí foi uma segunda fase, mas a primeira fase a gente tinha que conquistar o público dos bailes. Eu lembro que eu ficava ouvindo a minha escola de mixagem inicial foi nos bailes. Eu ficava ouvindo como é que soava nos bailes, né? O bumbo, a caixa, a voz, e tentava chegar perto disso. Eu lembro que as minhas primeiras experimentações eu levava em fita magnética pro DJ Nino, que era de uma equipe de som chamada de som aqui em Brasília. Eu levava, ele botava assim, na hora que ele tocava, a pista abria, né? Aí ele se atirava na hora, mudava e me xingava. Porra, Rafa, que merda é essa? Eu falei, porra, que eu tô aprendendo, cara. Sim, cara. Meu começo foi experimentando. Tinha um DJ também, que fez esse curso nos Estados Unidos comigo, muito importante, que ele, inclusive, é de São Paulo, né? Ele está em São Paulo há muitos anos. É o DJ Alexandre Medeiros. E ele era um cara que me incentivava, assim, de uma maneira psicológica cabulosa. Ele entendia muito de música. Eu mostrava minhas primeiras produções para ele, e ele falava assim na minha cara mesmo, tá uma merda. Aí eu,
Não, na cara dura, assim. Aí eu voltava pra casa, refazia, passava 2 dias e mostrava pra ele. Ele falava, desiste, tá ruim. Aí eu, cara, isso me deixava furioso, cara, mas me incentivava, sacou? E aí eu ia, refazia o negócio e fazia de novo. Aí ele falava, Rafa, peraí. Aí me mostrava os negócios. Tem que fazer isso aí. Aí eu falava, eu não tenho esse equipamento. Eu falei, se vira, entendeu? Então esse cara foi um dos caras que me incentivou dessa maneira. Eu ficava com sangue no olho pra fazer cada vez uma coisa melhor. Era muito doido, cara. Então as referências, aquilo que eu te falei, depois que eu fui entender o hip hop, porque o meu começo foi com o electro break, né, o electro funk, aquela coisa toda. Eu fui pesquisar o soul, fui pesquisar disco, o funk, fui pesquisar. Já conhecia o jazz, porque em casa se ouvia bossa nova, jazz, blues até também. Mas essa coisa mais do soul funk, que foram as primeiras grandes referências de sampleagem do início do rap, eu não conhecia. Então eu fui pesquisar isso, fui correr atrás, entender. Um dos caras que me ensinou pra caralho, 2 caras foram. Fábio Macari, enciclopédia musical, o cara me ensinou muito, nesse sentido sobre a história da soul music, do que era os discos, me mostrava isso aqui era, esse cara sampleou isso aqui era aquilo, não sei o quê. E aqui de Brasília, o Nino Mix, que era um DJ de equipe de som que entende muito. Inclusive, a história famosa, né? Quando fui me mudar para São Paulo, no dia que eu fui me mudar, ele foi lá com um compacto para mim, do Yagbal Peoples, que era oh meu Deus, qual era o nome da música? É o sampler da música Puri do Comando MC. Ele me deu esse compacto e falou assim: use com sabedoria. Com recomendações. E eu lembro que depois, em 93, quando eu tava fazendo o disco do Comando, o Easy J, tem uma letra que é muito ruim, eu não quero colocar um disco aí, não. Aí ele falou, eu falei, é mesmo? Então canta aí. Aí ele cantou Puri, né? Você tá louco, mano? Aí eu peguei esse compacto, não sei, foi coisa assim, sabe aquelas coisas meio espirituais? Na hora eu botei o compacto, canta em cima. Aí ele cantou. Nossa, é isso. A gente criou o primeiro de-funk bate-cabeça na vida, né? Porque é um de-funk, mas é bate-cabeça ao mesmo tempo. Que é o Pullen, né? De Fumando MC. Pullen. Foi um estouro, cara. Foi um estouro do caralho. E eu só lembrei do Nino. Use com sabedoria. Falei, é agora. Tá Tipo assim, foi certo. desse jeito. Ô, Rafa, só uma coisa. Que lugar dos Estados Unidos você estudou mesmo, você tinha falado? Em Ohio, Chillicothe, Recording Workshop. Ah, tá. Certo. Tá? Foram 3 meses de curso. Fiz uma prova de admissão, aí fui. Consegui uma bolsa de estudos para ir. Mas eu tinha um dinheiro certo para almoçar e essas coisas todas, né? Eu me lembro que eu queria comprar um sampler porque eu já tinha noção de que se eu tivesse o sampler, eu iria para um outro nível de produção. Eu não tinha dinheiro para o sampler. Aí eu descobri que se eu não almoçasse durante 3 meses, eu ia ter o dinheiro para comprar um sampler usado quando eu voltasse para o Brasil. Foi o que eu consegui. Isso aí, eu economizei todo dia o dinheiro do almoço, eu economizei para comprar esse sampler em Nova York, na volta. Que lindo isso. Isso foi em Ohio, em Chillicothe. Tá certo. Ô, Rafa, mas eu queria voltar com você nas questões técnicas, mas eu já vou antes de entrar nas questões técnicas, queria que você falasse quais artistas que você produziu lá no ateliê, faixas que você lembra, assim. Vamos lembrar. Comando MC eu produzi lá. Mas o primeiro deles sobre a Black Magic ou não? Não, o segundo. O São segundo. Paulo tá São Paulo tá se armando, tá. o segundo e o terceiro. Certo, é o Puller. O terceiro é o Puller, né? Não, o segundo é o O Pura, segundo é o Puller, tá certo. que é o São Paulo está semana. O terceiro eu esqueci o nome. O terceiro é o Sangue no Olho. É o Sangue no Olho. Isso mesmo. O São Paulo está se armando e Sangue no Olho. Metamorfose do Duke J Nação Hip Hop, que eu fiz lá. Um do Consciência Humana, que foi o terceiro, se não me engano, não foi o Entre Adolescente e o Crime, o terceiro deles. Agora não lembro qual o nome do disco, mas foi o terceiro. Escadinha, a coletânea, tem uma história muito interessante, porque eu entreguei as músicas que eu produzi veio um americano para masterizar. E ele falou, o Wander ficou puto, que ele falou pro Wander que a única que não tinha que mexer era nas minhas. Muito bom, muito bom. É muito bom. Aí, deixa eu ver, tem mais.
Produzi o Cronicamente lá também. Produzi. Meu Deus, tem mais coisa, só que não tô lembrando. O Death Tem Movement? muito mais coisa. Hein? Death Movement? Def Movimento não. Foi no Califórnia. Baseado nas ruas também foi No Califórnia. Não, mas teve bem mais, cara. É que eu não tô lembrando agora. GOG, PMT. PMC. PMC. Qual do PMC? O primeiro do PMC? Primeiro do PMC. Tem o Master 90, se eu não me engano também. Teve mais alguns, caras. GOG? Lembrando. GOG. Não. GOG. O de 96. Que é o depois do dia a dia. Tem o dia a dia, depois do dia a dia. Dia a dia foi feito em Brasília. Não. Nenhum do GOG. CPI da Favela também foi feito em Brasília. Não, aquele que ele tem o... Que ele gravou uma faixa com o Taíde. Caramba, não é o Prepare-se. Não, o que eu gravei foi o primeiro do GOG, que tem ele de um lado e os Eucos do outro. Tá, que é o primeiro. Que era o... Os outros que tá falando, que tem ele com a arma na mão, não, esse não fui eu que produzi. O primeiro do GOG foi feito lá também. Primeiro, que ele veio para São Paulo que morava. Não, cara, não foi feito lá. O primeiro do GOG foi feito no Califórnia. Foi no Califórnia? Esse disco é meiado, né? Metade dele, metade Zeus, né? Também não foi feito lá. Esse disco é de 92. E eu comecei a trabalhar no ateliê em 93. Sistema Negro, primeiro de Sistema Negro foi feito lá. Bem-vindos ao Inferno. Bem-vindos ao Inferno. Exatamente, aquele branco. O branco saiu pela MA Records, né? Sei. Exatamente. Ponto de vista. Ponto de vista, exatamente. Que tem a famosa gafe da letra lá, né? Bumbos batendo, aí entra a caixa. Não, isso é uma delas, mas tem a outra, da contagem regressiva, que na verdade é progressiva. Eles falam, agora não sei o que, contagem regressiva. Eles começam, não sei o que, 2. Então é progressiva, né? Agressiva. E ninguém viu. Mas a história mais legal desse disco, do ponto de vista, que foi o branco, foi a gente estando no... Não, cara, o Sistema Negro também não foi lá, cara. Foi no Califórnia, agora que eu tô lembrando, por causa dessa história. Porque teve que fingir que uma treta de baile, que tinha um cara que era meio preconceituoso com os caras e tal, e eu fiz essa voz. E aí a gente foi encenar, eu fui gravar os microfones, coloquei as caixas com bastante delay, eco, como se tivesse uma música tocando num salão de baile, e fizemos a encenação para gravar, para entrar como um interlúdio. E o Kid Nice ficou tão puto de verdade com as merdas que eu fiquei falando, provocando ele, só que era só pra vinheta, entendeu? Pro interlúdio. Mas ele levou tipo a sério, ficou tão puto que em vez de me dar um soco, ele deu um soco na parede. E tipo, sangrou a mão toda, uma confusão da porra. Cara. Excelente. Beijo foi no Califórnia, por causa dessa história ele foi pro Califórnia. Ele saiu no início de 93, ele foi gravado ainda no Califórnia. O segundo do Produto da Rua, eu acho que foi gravado lá. Que tem a peça? No ateliê. Não. Que tem o Ouve Só. Tem? Que tem o segundo do Produto da Rua, que tem o Ouve Só. O segundo Produto da Rua tem Dorme com os Anjos. Eu fiz junto com o Pablo Macari, essa foi no ateliê. O segundo do Geração Rap foi no ateliê. O show deve continuar. E aí eu vou lembrando, cara, se eu pego aqui minha biografia aqui, eu consigo lembrar. Tem mais, com certeza tem mais. Certo. Mas tô lembrando agora. Tem bastante, cara. Pô, são 140 discos, cara. 150 discos que você produziu? Da minha carreira são 140 de rap. Uau, muita coisa. Ô, Rafa, o que você estava fazendo com a Beth Carvalho lá no estúdio do ateliê? Então, foi nesse terceiro disco do Consciência Humana que eles queriam a Beth numa música que é o Território Leste, nessa música. E o Quinteto Branco e Preto, acho que é preto e branco, é branco e preto, né? Quinteto Branco e Preto. Quinteto, isso mesmo. Que tocava com ela, foi lá fazer a instrumental. O desafio foi sair da batida, entrar na batida do samba, tudo junto, cabendo na harmonia com o sampler, e ela cantando a parte para depois voltar ao rap, né?
Eles queriam mudar um pouco da letra que ela cantasse. Aí ela disse que não, que tinha que manter fiel ao negócio. Eu me lembro que tinha É do disco Agonia do Morro, Agonia do Morro, que é o terceiro. o terceiro. O segundo que é adolescente. E Eita, Adolescência do Crime. É o terceiro. Exatamente, Agonia do Morro. Que nessa época, o Consciência Humana, todo disco tinha, né, a pré-produção, gravação, mixagem e masterização. E o Consciência Humana, ele conseguiu fazer uma nova etapa no meio dessas aí, que era pré-produção, gravação, sonoplastia, porque todas as músicas, pelo amor de Deus, tinha um tiro, tinha gente morrendo, tinha carro batendo, tinha polícia correndo atrás, tinha bota batendo. E era assim. Aí depois, mixagem e gravação. Eu lembro até hoje, cara, eu tava produzindo Condenação Brutal e o cara chegou pra mim e falou assim: nessa hora da música tem que parecer o som de um rato rastejando na grama. Como é que é? Eu preciso de um rato rastejando na grama aqui nessa hora dessa música. Bom, vai dar uma volta. Fui lá, peguei o microfone, fiz com o meu pé no tapete, arrastei assim meu pé no tapete do microfone e coloquei lá. Quando ele for vir, porra, ficou do cara, né? Falei, eu arrumo tudo. Essas inteligências são demais, demais. A gente era de uma época que a gente tinha que. Meu primeiro tiro de 12 foi a porta aqui de madeira que eu tenho em casa batendo. Eu gravei com o microfone. Pá! Coloquei um puta de um reverb, ficou uma 12. E como é que você vai fazer engatilhado? Eu peguei o brinquedo da minha filha, desse plástico, coloquei também no microfone e voltou. Pá! Primeira 12, uma das 12 mais famosas de disco que eu tenho lá é essa. E depois feita de brinquedo e forta. De DJ, todo mundo colocou nesse disco de DJ pra fazer, pra soltar, né? Tá lá. Tudo em fôlei, nada de verdade. Excelente, excelente. Ô, Rafa, você trabalhou com produções além do rap? Sim, fiz algumas coisas de remixes, música eletrônica. E como engenheiro de som, eu gravei orquestras barrocas, música clássica, até outros estilos, né? Mas como produtor, não. Certo. Produzi algumas coisas de música eletrônica também. No ateliê? Aí, mais pro exterior. Mas eu fiz no início, eu fui um dos pioneiros da dance music brasileira também, que no início eu fiz algumas coisas nesse sentido, né? O FDS, um disco que saiu pela Cascatas, era dance, tinha freestyle, tinha cool music, tinha vários tipos de coisa assim, né? House music. Muito bom. Era muito umas coisas bom. que eu fazia na época também. Você lembra das tecnologias que tinha no ateliê que você trabalhava? Bateria, sequencers, periféricos? Bom, os equipamentos eram meus, né? Que eu usava. Eu usava só a estrutura do estúdio, que era mesa, periféricos e tal. Ele tinha caixas da Yamaha, eu lembro, as NS10. Tinha uma mesa lá, não lembro qual que era. E tinha alguns periféricos bons já na época, né? Que eu costumava usar. Era complicado, porque não era computador, era sequência. Então a gente. E os módulos que eu tinha, teclado, essas coisas, sampler, então eles não tinham muitas saídas separadas. Então uma música a gente tem que passar em tempo real. Se tinha 24 canais, eu tinha que passar aí, tipo, 3, 4, 5 vezes ou mais para passar todos os timbres em separado, né? Era assim, então levava uma eternidade pra gente passar 10 músicas de um álbum no estúdio, cara. Excelente. Eu não lembro agora, eu acho que não sei, talvez o Slim vai poder responder, eu não sei se ele usava a DAT. Não tô lembrando se ele chegou a usar a DAT, chegou, né? Ele usou a DAT nas master, né? Mais nas master. Mas ele teve um outro DAT que ele descarregava, acho que os beats, né? Eu acho que ele tinha DAT lá, porque eu lembro que eu descarregava, não descarregava em computador nem em fita magnética. Eu descarregava, era no DAT mesmo. Eu acho que ele já comprou as prateadas que eram melhor. Eu passei o sufoco com aquelas pretas lá. Calipão, elas quebravam, estragavam o tempo todo, comia pita. Não, cara, pra você ver como a gente tinha zero noção de memória do rap nacional. Usava aquela porra de um disco que é hoje um clássico e gravava depois por cima, né? Apagava, né? Pra usar, porque era difícil arrumar fita, aí apagava. Zero noção, Zero noção. Zero noção, cara. Total, velho.
Será que era a Ângela mesmo que você usava naquela época? Não sei te dizer, cara. Ele usou bastante tempo a Ângela, né? E uma outra. Deve ter sido, cara, deve ter sido. Eu não lembro do. Não, só não lembro agora qual que é. Ô, Mas ô, vai lá, vai lá, Edu. não, tá tudo certo. Ô, Rafa, das originalidades artísticas que você pôde produzir no rap, qual que você apontaria? Seria o subgrave? Seria os harmônicos? Qual das originalidades você acha que foi uma das mais inventivas que você pôde trazer pro rap? Ui. Bom, se for falar sobre o som do DF, né? Do Cerrado aqui de Brasília, com certeza foi a questão do sub, né? Do grave. Porque isso é uma característica que era do som daqui, mas que foi muito. É uma característica que a gente conseguiu, através de mim, eu fui um dos pioneiros nisso, a gente criar, como se chama hoje, o som de Brasília, né? Que o pessoal no Brasil inteiro chama por causa dessa coisa dos graves, dessa coisa mais gangsta, mais Los Angeles, né? Vamos dizer assim. Enquanto São Paulo estava muito mais nessa coisa mais nova-iorquina, mais boom bap e tal. Não é que não tinha graves, mas era isso. E aqui a gente tinha essa coisa mais de funk, essa coisa mais gangsta e tal, mais grave. Eu acho que isso foi uma das coisas que ficou marcado. A outra, eu fui um dos primeiros caras a fazer essa mistura de sampler com banda, sampler com músicos. Isso criou uma originalidade nas minhas produções também. Então, eu não usava só o sampler, eu retocava por cima, chamava um guitarrista, chamava um baixista, um cara pra fazer sopro, tal, alguma coisa nesse sentido. Lembranças, é bem isso, né? Do consenso, né? É uma bateria, afinação do violão e afinação do Jorge, vem. Então, se você não afina igual ele afina, não tem como você tocar lembranças no violão. Tem uma flauta transversal a música. Tem Moog. O Moog tocado lá é Moog de verdade, não é de módulo de teclado. A estrutura dela é como se fosse um samba da época, porque você pode reparar que vinham muitos sambas com solo no início e depois, que não se repetiam na música inteira, só como introdução da música e depois. Eu fiz isso. O solo de Moog no início não se repete na música inteira, é só no início. E tem essa coisa eu lembro que eu fiz a instrumental e levei para o dono da Discovery, que era na época a gravadora mais famosa aqui, do DF, já estava sendo vista no resto do Brasil. E o dono falou para mim: isso não é rap, isso é MPB. Aí eu falei: era isso que eu queria ouvir. Então, exatamente, entendeu? Então, essa musicalidade foi uma coisa importante. Então, isso eu acho que foi uma das marcas, né, das minhas produções. E o Carlinhos da Cascata falava que eu era o mago dos teclados e tal, não sei o quê. Eu gostava de colocar muita harmonia, mas isso era influência do som de Los Angeles também, né? Enquanto Nova York era muito sample, boom bap, e Nova York tinha muita coisa tocada, né? Nova York não, Los Angeles e tal. Então, West Coast e East Coast, no caso, nesse sentido, né? Então, eram mais minhas influências. Então, tem coisas, assim, muito interessantes, cara, que eram muito difíceis de fazer porque você não tinha computador, mas eu fazia. Por exemplo, nessa música Pulling mesmo, o tema principal do refrão, se você pegar essa música e tentar ouvir direito no fone, tem no fundo dela um Moog, um strings, um Moog, tocando o tema da música o tempo todo e fazendo solo na música inteira, mudando a harmonia o tempo todo, tocando o tempo todo, mas na música inteira, saca? Então tem umas coisas assim interessantes. E nesse disco mesmo do Command MC, que ele emenda uma na outra, é uma coisa muito interessante. Por exemplo, quando termina a primeira música, na Zona Sul é assim, quem fez o Moog dessa música, tocou o teclado, foi o Newton Carneiro. E eu pedi para ele, no final, emendar com a harmonia, vamos dizer assim, o riff que eu tinha feito de Moog do acorde cara, que é a próxima música entra. Então, tipo assim, ele faz um solo no final e quando ele termina o solo, ele faz o riff da próxima música. E aí entra a batida da próxima música e entra o riff da próxima música, entendeu? Então tem essas sacadas que eu tinha, saca, nas produções. Fiz isso no Baseado nas Ruas. Termina a música com um sampler
a primeira música, aí entra uma outra batida com outro sample, aí o Marcão pede pra parar, assim, a música, não, volta o sample da música anterior, aí volta, tipo, o sample da música anterior. Sensacional isso. Entendeu, cara? Então, uma coisa assim que, se você escuta com um pouco mais de, né, de concentração, você vê várias sacadas, né? E essas são como se chama assim, mensagens subliminares, né? Que é muito interessante, né? A gente era bastante criativo nessa época. Eu acho que depois a gente tinha mais tempo, né? Não sei. Tinha mais tempo, tinha mais liberdade, você acha, de criação? Cara, pô, as coisas são tão mais rápidas, né? Depois se tornaram tão mais rápidas, a gente experimentava muito no estúdio antigamente. E no ateliê era muito legal porque a gente tinha essa liberdade, né, cara? Porque como ele fechava com um pacote, não por horas, então a gente podia brincar muito, saca? Então era muito legal nesse sentido, né? Como assim pacote, ô Rafa? Como assim pacote? Explica pra gente esse pacote. Pô, ele fechava com Donizete, por exemplo, um disco inteiro, um preço X, né? Eu já entrei em furada assim antes. Eu fiz isso com uma menina aqui no estúdio, uma mulher, uma violinista, até a escala da orquestra, ela levou 3 anos para terminar o disco. Ela não terminava nunca. E olha que ela espala, hein, mano? Mas ela é muito perfeccionista e não terminava nunca. Porque espala é a que dá o tom do negócio, então o perfeccionismo isso faz parte, né? Não, mas ela não conseguia terminar. Eu sempre queria acrescentar uma coisa, tirar outra, mudar. Confusa. Mas tudo bem. Mas na época não. Eu trabalhava razoavelmente rápido, né? E antes disso, era muito complicado, porque antes não, depois quando eu voltei para Brasília, para ajudar a construir o mercado aqui, a gente estava lá no estúdio por hora, que o Genivaldo Antikovo, ele às vezes tinha tipo 60 horas de estúdio para fazer um disco inteiro, entendeu? Não produzir, que eu produzia em casa, mas ir lá, descarregar tudo, gravar tudo, mixar, né? E masterizar 60 horas, cara, era muito pouco. Quando a gente tinha verba de 100 horas, a gente gritava de felicidade, Era festa. entendeu? Era festa. Era festa. E aqui era de meia-noite às 6 horas da manhã, em horário não comercial. Fiz muito isso no ateliê também. De meia-noite às 6. Ô, Rafa, uma coisa muito interessante que você falou da ideia de vir para São Paulo, né? Por que que você considera, ou que pelo menos está sendo constatado aqui na conversa, que São Paulo tinha maior abertura de estúdios para essa produção de rap? Porque São Paulo é outro mundo, né, cara? Não tem como comparar. Porque o rap pipocou no Brasil todo. Brasília surgiu o rap no mesmo período, entendeu? Rio de Janeiro, mas São Paulo concentrou essa liberdade criativa no estúdio. Por que você considera isso algo a ser pontuado? Não sei, uma boa pergunta, cara. Não sei por quê. Sinceramente. Eu acho que não sei. Eu acho isso aí, não sei se. Aí uma coisa pra você perguntar pro André, não sei se ele fazia isso com todo mundo, ou se eu fazia isso com os produtos que eu levava pro estúdio. Entendeu? E depois, cara, assim, a nossa amizade cresceu de uma maneira tão grande, cara, que mesmo quando. Eu fiquei muito um tempo quando eu voltei para Brasília, nessa ponte aérea. Eu vinha e ficava meses em São Paulo. Depois voltava para Brasília, ficava meses e ficava meses em São Paulo. E ele deixava lá o meu canto separado para mim. Tipo assim. E eu chegava, você entendeu? Eu avisava, tô indo para São Paulo, vem. Eu levava meu equipamento, começava a trabalhar lá, ele não me cobrava nada, não me cobrava porra nenhuma. Você entendeu? Eu ficava lá trabalhando. Mas ele falava para mim, Rafa, quando você vem, você movimenta o estúdio. E movimentava, vinha muita gente, vinha o pessoal me ver, mas aí aproveitava, fechava coisa, vinha gravar e tal. Então movimentava. E nessa época o Roger trabalhava lá, né? Como técnico do Potencial 3. Eu me lembro que eu sempre levava timbres para ele, né? Levava sempre muito timbre para ele, ele copiava tudo. Eu tinha acesso fácil por fazer parte de uma comunidade internacional e eu era beta tester também de alguns produtos, então recebia muita coisa de software, de timbres e tal. E aí o que acontece era isso, e ele, cara, eu ficava lá meses trabalhando, saca? Dentro do estúdio. E ficava lá tudo à disposição para mim, cara. Então era um negócio assim, como é que eu vou medir, cara, tudo isso que o Vander fez por mim pelo rap nesse sentido, né? Então ele dava essa abertura para mim, porque eu acho que ele gostava de estar lá, de fazer as coisas junto com ele, de estar lá no estúdio, de movimentar.
E também por respeito, mas era meu quartel-general, cara. Guilherme, era meu quartel-general, cara. Não ia para outro lugar nenhum em São Paulo. Eu ia para lá, para trabalhar lá, entendeu? E levava as coisas todas, fazia tudo lá. E era sempre muito legal, mesmo não morando mais em, em São Paulo, entendeu? Então, o São Paulo sempre foi assim, minha segunda casa, né? Vamos dizer assim. Tenho sempre um carinho. Aliás, os meus melhores amigos são daí. Não sou nem daqui de Brasília. Santo de casa não faz milagre, cara. Até hoje, eu tenho mais produções vindo de São Paulo, fazendo em São Paulo, mesmo estando aqui, do que aqui de Brasília. Entendeu? Então é um negócio muito doido, cara. E foi uma época muito doida. Isso foi assim, se não me engano, 95, 96, até 98, por aí. 97, né? Depois, nos anos 2000, eu fui voltando com menos frequência, mas sempre vim fazer. O disco do Crônica mesmo, que foi depois dos anos 2000, foi feito no ateliê, foi feito no estúdio do Newton, o outro, novo, grandão lá. Tava vazio, falei, Newton, posso ocupar aí para fazer minhas coisas aí? Pode, ocupa aí, à vontade. Gravei tudo lá, produzi, gravei tudo, não sei o quê. Então tinha assim, eu não sei explicar, cara, sinceramente, essa abertura que eu sempre tive no ateliê, um negócio que Não tenho como explicar. não tem como explicar, cara, essa coisa que o Newton, o Wander e o Newton sempre fizeram por mim, sempre. Eu não sei, cara, eu não sei explicar, cara, sinceramente, é um negócio maravilhoso, cara, é maravilhoso. Por isso que eu falo, cara, os caras moram no meu coração. E eu acho que o Wander sentia falta também da minha presença, não sei, posso estar enganado, mas de eu estar conversando sobre as coisas, ele me mostrando, eu falando, de eu sacaneando ele, não, isso aqui tá ruim, pode ficar melhor, então, porra nenhuma, sempre foi o mestre. Cara, era massa, talvez por causa disso também, né? Mas hoje ele tá com uma galera foda aí, que ele pode discutir tudo isso, que entende pra caralho o Teuslinho, Kamal e o outro menino lá. Então é diferente, eu também tenho viajado menos para São Paulo, mas. E tá tudo ocupado, até meu espaço tá ocupado, então não posso mais fazer nada aí. Então, ó, antes da gente finalizar a entrevista, eu só ia pedir pra gente, por favor, trocar de link, porque esse link vai cair. A gente troca de link, aí a gente finaliza no outro bloco. Pode ser? Aí tem mais Pode ser. duas perguntinhas e a gente finaliza, tá bom? Eu falo demais. Não, 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 jamais, Rafa. Eu tô aqui extasiado, entendeu? Nós estamos aqui amando te Tá ouvir. muito bom, vou aguardar o link então. Tá, vamos mandar o link já. Vamos trocar de link. Rafa, Torcendo. sem perder o fio da meada, porque tá sensacional aqui a nossa conversa. É o seguinte. Voltou pra gravar? Oi? Tá tudo gravando. Ah, então tá. Aqui não, a gravação não parou. Deixa eu só organizar aqui, peraí. 1, 2. Aí. Pois bem, tu tá onde? Tá no estúdio? Não, eu tô em casa, cara. Ah, o Slim tá falando? O Slim. Ah, o Slim. Não, aqui eu tô em casa, mas tem um tecladinho para estudar, mas quando você vier, tem a sala do fundo lá. Não tem uma mesona, mas tem uma DDA, tem um compressorzinho, tem um bus, né? Dá pra se divertir, dá pra fazer coisa. Não fala uma coisa dessa não, viu, bicho? Sou. É que a sala que você ficava agora ela é propriedade do português. Não sei se você... Tô ligado. Tô ligado. Então, aí aquela sala lá agora é exclusiva dele lá, né? Mas sabe que tem espaço aqui o tempo todo, né? Pra fazer música, né? Eu vou pra me inspirar, vou. Venha, pô, vem mesmo. Tem que vir mesmo. Adoro. É nóis. Rafa, qual que é a importância do Ateliê Estúdio, com a sua contribuição, obviamente, para a construção do rap no Brasil? Puta que pariu, cara. Imensurável. Cara, praticamente tudo de alta relevância do rap brasileiro passou pelo estúdio, cara. E ainda passa, velho. Cara, pra mim, eu vou te falar uma coisa. O ateliê tem até mais importância do que o Zen Studio aqui de Brasília, onde eu passei grande parte da minha carreira também fazendo. Eu produzi várias coisas super importantes aí, de menos crime aqui no Zen, Câmbio Negro, e aí vai, entendeu? Mas o ateliê, cara, não só por minha contribuição, mas por contribuição de vários produtores, várias coisas,
E vários grupos importantes de discos que realmente estouraram, né, velho? E por toda a história, por toda a dedicação do que o Vander tem, toda essa dedicação ao rap nacional, porque foi o principal. O Vander gravou outras coisas aí, claro, ainda grava, mas a principal foi sempre o rap. Foi sempre a coisa que ele mais amou, mixar, gravar e tal, e fazer. Com certeza. Ele pode falar, negar, mas eu falo, não, é isso aí. Entendeu? O Brin sabe. Não, é assim. E até um tempo atrás ele mantinha meu livro lá dentro do estúdio. Não sei se hoje ainda tá lá. Ah, é? Então, aí, pra você ter uma ideia. Meu livro fica lá, dentro do estúdio. E tem um capítulo só dele, né? Pro ateliê, dentro do livro. E a sua página tá marcada, viu? A página do ateliê que ele tá. Galera. Gente, eu quero ver esse livro. Como assim? O livro tá na. Você abre o seu livro, tá na página. É um livro que eu lancei, uma autobiografia chamada Trajetória do Guerreiro. Eu lancei em 2008. Ele conta a minha trajetória até 2006, mais ou menos. E tem um capítulo só do ateliê, claro, que eu falo só sobre o ateliê, né? Então, o Alessandro Buzo, em São Paulo, ainda tem vários exemplares, né? Foi da mesma coleção, né? Da coleção Tramas Urbanas, do Afro Reggae. Era a curadoria do... Já morreu o menino que fez a curadoria, infelizmente, o Écio de Sales. Né? E saiu pela editora da Luísa Buarque, né? Rio de Janeiro. Isso. Editora Rio de Janeiro, Na série Hip Hop tem o Eu selo. tava em turnê, cara. Eu tava em turnê quando escrevi esse livro. Eu tava em turnê com o Pato Batê, viajando no Brasil inteiro. Eu escrevi nos hotéis esse livro. Tava em turnê. Eu viajava de quarta a domingo, cara. O ano inteiro. Então, eu fiquei escrevendo esse livro. E quem me ajudou a lembrar de tudo e fez a primeira revisão foi o Tony C, né? Tony C. Tony C, grande E Tony o C. Tony C, esse livro tem 500 páginas, o Tony C ainda tirou um monte de coisa. Ah, isso aqui não vale a pena não. Pra que você quer contar essa treta? Não, tira essa treta. E o Tony C pra cortar coisa é difícil, porque o documentário dele tem 3 horas, mano. O Tony C ele não gosta de cortar muita coisa. Então é porque chama. No meu livro ele falou, não, melhor pra você. Corta isso aí, vai te dar confusão. Eu falei, tá bom, corta, tá bom. Sensacional, sensacional. Mas é legal, cara. O ateliê é imensurável, Guilherme. Imensurável, cara. Sem palavras, cara. Eu acho que o ateliê precisa de um prêmio, cara. Um prêmio do rap nacional. Entendeu? É um lugar, cara, que eu fui muito feliz, cara. Eu vou te falar que eu fui muito feliz, né, na minha carreira, porque tudo que eu fiz dentro daquele estúdio aconteceu. Tudo, tudo, tudo que eu fiz, sem exceção. Foram discos que realmente aconteceram. De verdade, músicas maravilhosas, coisas sensacionais, clássicos. Na época a gente não sabia que iam virar clássicos, né? Mas sensacional, cara. Sem palavras. Eu fui muito feliz aí. Muito. O prêmio, um dos prêmios do ateliê está sendo feito pela Laís agora, que é a nossa diretora, né? Ela que está Caramba. produzindo esse documentário, né? A ideia é dela. Então acho que um dos prêmios tá vindo das mãos da Laís. E é importantíssimo, cara. Importantíssimo falar a história do ateliê. Importantíssimo. Porque, cara, eu te falo, cara, as coisas que o Wander fazia para me agradar, para eu ficar legal, para eu trabalhar no estúdio, era impressionante, cara. As coisas que ele comprava, para bicho, tá botando isso. Ele vai, ele arrumava, fazia, acontecia. Cara. Era um negócio impressionante. Era muito legal. Excelente. Laís, Slim, Jeff, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Senão eu vou chegar na pergunta saideira aqui para o nosso convidado de honra. As saideiras são as fotos? Não, essas vocês podem perguntar agora. Eu ia perguntar da galeria. Eita. Galeria 24 de março? Não. É outra pergunta nossa aqui. A galeria do rock, que era do rap, né? Lembro, a primeira vez que eu levei a Aninha, do Atitude Feminina, comigo pra galeria, só um adendo. Ela ficou puta, porque eu levei 1 hora pra atravessar a galeria, né? E ela ficou puta. Porque na época ainda tinha muita loja de disco, né? Rápido, não sei o que, aí tinha uma loja. Rápido, não sei o que, do lado. Rápido, não sei o que. Era assim, cara. Toda vez que eu ia pra galeria, bicho, eu levava 1 hora. E ela ficou puta. Excelente. Saudade da galeria daquela época. Laís?
Só se você tiver fotos e vídeos, Rafa, suas no ateliê, ou enfim, souber algum fotógrafo que passava por lá. Esse material é muito importante para a gente conseguir transmitir essa ideia de tempo, né? Essa década de 90 e tal. Então, tudo que você Aí, puder ajudar. eu acho que uma das grandes falhas da minha geração foi não ter documentado praticamente nada, cara. Primeiro que a gente não tinha máquina fotográfica, né? Cara, eu tenho essa foto com a Beth Carvalho, não sei se vocês têm ela. Eu com a Beth Carvalho no estúdio. Eu tenho que. A gente tem Tem ela. Instagram. Então, tem que ver se eu tenho ela física. Eu tenho que ver se eu tenho ela física, né? Legal. Eu tenho uma reportagem de jornal não, é de revista, que fizeram comigo no ateliê, e tem foto minha no ateliê nessa revista. De repente tem nome de fotógrafo, alguma coisa aqui. Você sabe qual que é o jornal, Rafa? Hein? Qual que é o jornal? Não era jornal, era revista. Ah, revista, tá. Era uma revista de rap na época, eu acho. Rap News, alguma coisa assim? Era rap poesia, ou rap, não sei. Uma revista importante da época. Tá. E tem uma reportagem grande comigo. E as fotos foram feitas no ateliê. Então, o nosso problema era que a gente não fazia vídeo, não fazia foto, não fazia porra nenhuma. Esse é um grande problema, cara, você documentar. Eu tenho uma lacuna de coisas de jornal, e eu tenho algumas coisas dos anos 80, início dos anos 90, depois tem uma lacuna gigante dos anos 90. Começo a ter coisas assim, de 97, assim, grande parte dessa minha época do ateliê e tudo mais, que eu ficava muito na Ponte Aérea e tudo mais, eu não tenho nada documentado, cara. Tem os discos, claro, mas assim, não tenho nada documentado de foto, assim. E eu tenho flyer do rap do Suplicy no Vale do Anhangabaú, que eu considero o primeiro grande festival de rap do Brasil, né? Foi lá. Legal, isso pode ser bem legal. De 92? Legal. Tem esse flyer, eu tenho um físico, flyer físico. Né? Na verdade, eu posso, quando for para São Paulo, levar esses books, né? Alguns estão numa exposição, cara. Eu cedi por uma exposição que está rolando aqui em Brasília, chamado Peso, que tá mais de 50% do acervo dessa exposição é minha. De jornais meus e tal, não sei o quê. Então lá eles estão, né? E tem algumas coisas ainda da DJ Sound, que o Fábio Macari era colunista. E ela chamava Hip Hop Brasil, a coluna dele. Mas eu posso procurar, né? Mas infelizmente esse foi o grande problema nosso, defeito nosso, né, cara? Não ter. E assim, a gente não tinha nenhuma pessoa que era fotógrafa amiga que tinha a percepção de documentar, né, a nossa vida, nossas coisas, o que a gente fazia, né? É triste isso, né? Quem tá fazendo a história não sabe que tá fazendo a história, né? Então só vai. Cara, pois. Quando a gente é jovem, a gente é dono do mundo, né, cara? Só fala merda e faz merda. Mas se você falar que você de jovem fez merda, então eu vou entender a merda como se fosse algo aquele elogio de teatro, né? Vou te falar duas merdas que eu fiz na minha vida. A primeira, quando eu assinei contato com a Sony, eles fizeram um documento falando que eu abdicava de receber pela produção do disco porque eu fazia parte da banda. Eu assinei rindo na Sony, tomando champanhe. Uma época que eu podia pedir um carro, sei lá, entendeu? 91. Pensa bem. Essa foi a grande merda. E assim, você vê, a gente não tinha ninguém para direcionar a gente, cara. Não tinha ninguém. E a outra foi um meme, DJ Meme, pô. Querendo fazer remix da música dos Magrelos. Não, vamos fazer um remix. Aí eu falei, tá, aí eu falei para ele, né, lá na Sony. Posso acompanhar? Aí ele falou, como assim? Não sei se tu vai fazer merda com a minha música. DJ Meme. Eu tinha 21 anos, cara. Você queria o quê, velho? Moleque, sem direcionamento, sem ninguém falar, você tá doido? É a merda que a gente faz na vida, cara. Rafa, das merdas que você fez na vida. Gostei dessa daí, do Meme. Vamos lá. Dos projetos que você realizou, você falou que você lançou 140 discos, né? Mas dos projetos por ti realizados, principalmente no Ateliê Estúdio,
quais que você colocaria na galeria dos trabalhos fundamentais? Puta merda, mas aí eu preciso dar uma olhada realmente, saber quais todos foram, né? Mas assim, teve um Mas só momento. que você elenca assim, ó, esse aqui são. Um momento especial foi o PMC com a Adriana Lessa, né? Adriana Lessa fazendo o vocal da música. Eu e ela, junto com o PMC no estúdio, eu direcionando ela no vocal. E ela ia se tornar essa grande atriz que ela se tornou, né? Logo em seguida. Foi antes dela. Ela já era atriz e cantora, mas ela não tinha chorado na Globo, essa coisa toda, né? Então, mas foi um dos momentos, assim, marcantes dentro do ateliê. A gravação da Beth Carvalho. Depois eu fui falar com ela, ó, Beth, tendo umas semitonadas, umas afinadas ali, umas rodas aí. Imagina eu falando isso pra Beth Carvalho. Você deixa eu dar uma afinada nisso depois? Filho, eu vou consultar os orixás e amanhã te falo. Aí no outro dia ela veio e falou comigo. Tá liberado, meu menino, tá liberado. Sensacional. Liberado. Esse foi um momento marcante, né? Claro, Bete Carvalho, bicho, tá doido, cara. Admiração total. Cara, o disco do Command MC, esse São Paulo tá Servando Quem Pulem, é um disco que todas as músicas estouraram, cara. É um disco que estourou em Brasília, então, nem se fala, todas as músicas tocavam nos bailes, nas rádios, tudo. E é um disco, eu subestimei na época. Eu sabia que era bom, mas eu não sabia que esse é o estouro que ia ser, entendeu? Eu não sabia, e foi um dos grandes discos que eu produzi, por dois motivos. Um, porque realmente é um disco que gostei muito de fazer, é um disco maravilhoso, e eu gosto muito da qualidade sonora que ficou no disco. Você entendeu? É um disco que bate de verdade, ele só tem 3 faixas de cada lado, ele tá no tempo certo para apressar de ficar o som alto de importado. Então os DJs tocavam porque tinha um som de importado. E isso foi fundamental na época, porque quando estava começando a produzir, eu lembro que eu falava com os DJs lá da Cascatas, quando estava fazendo as coisas na Cascatas, os caras falavam, não tem como a gente tocar rap nacional. Não tem. Os caras fazem 5 faixas, toca tudo. Não tem single, né? Então, então tá. Eu fiz o single dos Magrelos, entendeu? E aí, quando saiu, eu fui lá prensar em Belfort Roxo, eu fui acompanhar a prensagem pro cara não fazer merda, fazer do jeito que eu queria. Quando ele saiu, batia igual os gringos, cara, agora a gente toca, então toca essa porra. Então era assim, era uma luta, cara, no início dos anos 90. E aí, cara, esse disco de São Paulo está se armando, ele tem uma qualidade sonora incrível, cara, pra época. Incrível mesmo, né? Gosto também do resultado sonoro do Metamorfose, do Kidjan, que é um disco mais experimental. Eu acho que é meio fora da curva na época, eu acho que as pessoas não entenderam muito bem, né? O Duke Jan nação hip hop fazendo um som político mais sério do que o que tinha feito antes, né? Então são dois assim alguns momentos interessantes. Uma coletânea que eu fiz chamada Mulher Guerreira, que foi a primeira coletânea só com rap feminino do Brasil, em 2007, e eu gravei a Dina D, se não me engano, no ateliê também foi uma coisa muito especial também. Então tem vários momentos. E a história é muito doida de eu saindo do meu corpo, né? Tem essa história também. Lá no ateliê. É meio cabuloso essa história. Eu tava muito cansado, tava meio deprimido. Isso era tipo de madrugada. E meu pai tinha falecido em 89, isso era 93, sei lá. E tudo que eu conquistei assim como profissional foi depois que meu pai faleceu. Eu tava muito deprimido, não sei por quê, por causa disso. E aí eu dormi e eu sei distinguir o que é sonho e o que não é. Pelo menos eu acho que eu sei, né? Eu sei que eu me vi fora do meu corpo, no estúdio, e fui para um lugar e meu pai estava na minha frente. Eu sei que a conversa foi muito longa, só que eu lembro só das últimas palavras. E era interessante porque ele tinha uma luz tão forte atrás dele
mas que não cegava, sacou? Mas era muito forte. Ele falou, fica calmo, eu tô acompanhando tudo que você tá fazendo. E aí, de repente, eu me vi de novo, tipo assim, em cima do meu corpo, mas eu não conseguia voltar. E aí parece que veio uma mão, não sei se é a dele, empurrou assim minha cabeça, aí eu acordei assim, e essa experiência, quando eu fui dormir, na meia-noite eu acordei, era 7 horas da manhã. Tipo assim, acordei assim, como se eu tivesse sem ar, assim. Acordei assim, e o bando me olhando, você tá bem, cara? Você tá... Acredito. Cara, você não acredita que aconteceu comigo? Aí eu contei a história pra ele. Pô. É. E, tipo, depois disso, eu nunca mais tive dúvidas em relação a meu pai tá vendo tudo que eu tô realizando, entendeu? É uma coisa, eu não sou muito espiritualista nem nada, mas eu acredito muito nessas coisas de energia, nessas coisas. Aliás, se tem uma coisa que eu acredito no estúdio, é da energia do estúdio, entendeu? Às vezes você não consegue entender por que uma coisa feita do mesmo jeito que você fez fica tão ruim e a outra fica tão boa, porque a energia passa pelo microfone, entendeu? Passa pelos equipamentos, pelos instrumentos e aquilo fica sintetizado ali, cara, na música, fica ali, entendeu? E aí é melhor começar do zero, fazer tudo de novo, porque se tá com uma energia ruim, cara, não vai dar em nada. Isso aí é uma coisa com certeza. São 30 anos de estúdio, né, cara? Eu já passei cada coisa em estúdio, meu Deus do céu. No ateliê, então, era dia, tarde à noite, cara. Não tinha horário no ateliê. Até hoje, né, Lindo? Acho que deve ser assim. Até hoje. Não tem horário no ateliê, nunca teve. E era legal, né? Eu entrava e saía do jeito que eu queria. Era massa. Só faltou uma coisa pra mim na época: morar no prédio do Wanda. Muitas vezes eu queria morar no prédio do Wanda. E nunca tinha um apartamento livre pra mim. Não, mas não tem apartamento. Porra, nunca tem um apartamento livre pra eu alugar nessa merda aqui. Era só descer de elevador, cara. Porra. Mas a gente pegou esse boi agora, hein, Rafa? Pegou? É, ele mora no prédio do ateliê. Conseguiu realizar meu sonho, né, porra? O Roger agora mora no prédio do ateliê também, você acredita? Isso que besta, velho. Pois é. Agora eu Infelizmente, cara, pra mim complica, né, hoje em dia, porque minha mãe tem 84 anos e ela tá aqui comigo e sou eu que cuido dela, então viajar pra mim eu tenho que deixar tudo muito bem arrumado. Mas é isso. Mas venha, assim que puder. Porra. Não, cara, olha, eu já vou me comprometendo com vocês. Se vocês me falarem uma data pra filmar com muita antecedência aí no estúdio, eu vou. Não, eu vou sim. Vou, pra mim é muito importante. Vou, é só. Obrigada, que Não, eu vou. Isso aí já tá comprometido aí, tá gravado. Tá. Eu vou. Minha vida tá com antecedente. Não, nem se for de ônibus leito. Interessa. Só não dá pra ir de ônibus. Acho que eu já sei onde você vai querer ficar, hein, rapaz? Já sei. Tem uma suposição aqui. Eu também tô achando, já sabe o lugar. É tipo isso. Certo. Tá assim. Pode ter certeza, cara. Ah, massa, cara, massa. Muito bom. Rafa, eu gostaria muito de agradecer essa entrevista inicial de pesquisa contigo. Eu tô me sentindo realizado, tá? Obrigado. Como fã do seu trabalho, mesmo assim, Obrigado. admirador do seu trabalho, tô me sentindo realizado. Que prazer conversar com a sua pessoa, Rafa. Você é um cara iluminado, assim, cara. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu tô, assim, extasiado, cara. Parabéns pelo que você significa na vida de todos nós que somos amantes da cultura hip hop, cara. Você é fora da curva. Muito obrigado, Rafa. Que isso, cara. Obrigado, gente. Eu encerro a gravação hoje Ficar aqui. comigo sempre. Valeu, hein, Rafa? Valeu. Aí, Guilherme. Valeu, Rafa. Tchau.